qual a carga que o nosso corpo aguenta sem ser fatal? Então, o nosso corpo ele é bem fraquinho, assim, tá? É o cabo que sai da bobina, eu sei que ele é um cabo perigoso. Eu não me arrisco a nem mexer Sim. com o motor funcionando. Quando um fio elétrico ele cai no chão, ao redor desse fio elétrico a gente vai ter regiões de potenciais diferentes. Vamos pegar aqui, ó, essa régua, né? Daqui a pouco nós vamos usar ela. Tem elétrons nessa régua? Sim. Sim. Mas por que ela não dá choque? Porque não tem uma força empurrando esses elétrons para lugar nenhum. Eles estão aqui tranquilo. Então, para que haja uma força empurrando esses elétrons, a gente tem que ter o que a gente chama de diferença de potencial. Ou seja, um lugar tem que estar com um potencial diferente do outro. E aí, o que acontece? A natureza ela tenta nivelar isso, né? Como que ela nivela um lugar que está com muito potencial e um lugar que está com pouco? O lugar que está com muito empurra os elétrons para o lugar que está com pouco potencial. Então, a gente tem aquele fluxo de elétrons ali. Então, esse fluxo de elétrons nada mais é do que uma tentativa da própria natureza de equilibrar as coisas. Entendeu? Então, o que acontece? Quando um fio elétrico ele cai no chão, ao redor desse fio elétrico, a gente vai ter regiões de potenciais diferentes. Porque quanto mais próximo do fio, maior é o potencial. Quanto mais afastado do fio, menor é o potencial. Você concorda? Então, quando a gente bota um pé num lugar e bota um pé em outro lugar, Faz o arco. Exatamente, você fez uma ponte conectando dois lugares de potenciais diferentes. O que vai acontecer? A energia vai passar, vai subir, Vai passar sair. pelo seu corpo. Então, a gente tem que ficar com os pés juntos para que a gente fique no mesmo potencial, não fazendo uma ponte entre potenciais diferentes. Entendeu? Se for possível ficar com um pé só, é melhor ainda. É como se você estivesse pisando sempre na mesma carga. Exatamente. A gente chama de superfícies equipotenciais. Eu tenho um vídeo no nosso material, e ele é um vídeo simulado, obviamente, mas ele explica isso muito bem. O veículo colidiu com o poste, o cara, já sabendo que não podia colocar o pé no chão, ligou para o resgate. Só que, de repente, o carro começou a pegar fogo. Aí ele fez isso, ele ficou em pé na porta do carro assim e pulou com os dois pés juntos. Sim. E aí o vídeo faz duas simulações. Uma dele abrindo os pés e andando. Na hora que ele abre o pé, a eletricidade passa. E fala, opa, esse é o jeito errado. E mostra o jeito certo. É onde ele vai andando assim, com os pés juntinhos, assim, arrastando, os pés colados um no outro. Sim. E só vai fazendo assim, vai fazendo um leve movimento. E uma terceira coisa que a gente aprende naquele vídeo é que uma menina que chegou na hora da situação, ela parou o carro mais longe assim e veio em direção a ele. Ele falou, não, para. Sim. O chão está eletrizado. Ao redor. Num raio ali de 20, 30 metros. Então, era para ela ficar lá. E aqui na nossa cidade, não sei se foi aqui ou na Redondeza, porque isso foi noticiado no portal de notícias local. Sim. Um caminhão, que tinha caído um cabo de alta tensão sobre ele, já haviam desligado o cabo de alta tensão, estava esperando ali um tempão para poder chegar próximo do caminhão, fazer a manutenção, tirar o cabo, essas coisas. Alguém desavisado chegou mais de 10 minutos depois, que já tinha desligado a energia. Sim. Antes dele chegar no caminhão, ele tinha sido eletrocutado. Esse cara morreu. Olha que doideira. O chão. Ele nem chegou a encostar no caminhão. Olha Nossa, cara. Aí é complicado. Eu não assisti essa reportagem. Eu vou ver se eu acho essa reportagem. Se eu achar, eu vou deixar a reportagem no link, o link dela aqui na descrição. Mas foi um caso bem curioso e prova, né, tudo isso que está sendo falado aqui. Então, são situações que, se acontecer com uma pessoa que está dirigindo um carro, colidiu com um poste, já sabe, fica dentro do carro. Se precisar sair, porque o carro começou a incendiar ou coisa do tipo, pula com os dois pezinhos no chão e evita fazer o arco. Exatamente. Para sair do carro é só caso de vida ou morte mesmo, entendeu? Porque, do contrário, fica lá dentro. Eu queria saber a carga, qual a carga que o nosso corpo aguenta sem ser fatal? Você falou que a voltagem de um poste é de 13 mil, né? Então, o nosso corpo ele é bem fraquinho, assim, tá? Eu vou te falar uma coisa, por exemplo. A eletricidade que nós temos na nossa casa é suficiente para nos matar. Entendeu? 110, 220. 110. 110 é o suficiente. Para você, porque o que acontece? O nosso corpo ele tem vários músculos, o coração é um músculo, nosso diafragma é um músculo, né? Então, nosso coração tá bombeando aqui, ele tá funcionando, né? No ritmo dele. No ritmo e tal. Como que esse músculo funciona? Como é que o nosso corpo faz ele funcionar? Impulsos elétricos. Entendeu? Nosso cérebro envia impulsos elétricos, por isso que eu consigo fechar a mão, né? Eu consigo contrair o músculo através de impulsos elétricos.
Tem um vídeo que eu faço com meus alunos, né? Tipo, um experimento, né? Que é um gerador de Van der Graaf. O que é o gerador de Van der Graaf? É uma esfera, né? Todo mundo já deve ter visto, uma esferazinha metálica e ela fica eletrizada. Você bota a mão, o cabelo sobe, né? E aí, o que é legal? É muito interessante quando a gente chega o braço próximo daquela esfera, estando com os pés no chão. Você vê uma descarga elétrica saindo do braço, né? E aí fica dando várias descargas. Né? Suscetíveis descargas vão acontecendo ali. E aí é legal, eu deixo a mão mole assim para mostrar para meus alunos que toda vez que eu recebo uma descarga, meu braço faz assim, ó. Por que isso? Porque a descarga elétrica é um impulso elétrico que está indo direto no meu músculo. Então o que ela faz? Contrai o músculo, sem eu querer. Entendeu? Então você já ouviram falar que fulano ficou grudado na eletricidade? Não é que ele está grudado. Quando você segura o fio e passa uma corrente elétrica ali, o que a eletricidade faz com o seu músculo? Contrai. Contrai, você não consegue abrir a mão. Isso aconteceu com a minha mãe. Minha mãe tomou uma descarga elétrica passando roupa e o ferro ficou grudado na mão dela. Sim, não consegue abrir, não consegue. Você pode fazer, você não consegue. É involuntário, entendeu? É a eletricidade que está fazendo o seu músculo contrair, não o seu cérebro. Então, enquanto estiver passando a eletricidade ali, seu músculo vai contrair. Qual que é o perigo para nós? A eletricidade passar pelos órgãos, no caso, o coração. Porque passando pelo coração, ela vai fazer ele parar de bater, ele vai ficar só contraído. O seu diafragma vai só contrair, você vai parar de respirar. Então, a gente sofre o que a gente chama de parada cardiorrespiratória. É isso que mata. Não é o choque, tipo, que matou a pessoa queimada e tal. É a defibrilação, né? Tipo, já viu quando vai ressuscitar uma pessoa, eles vão lá e dá aquele choque. Por que aquilo? Contrai o coração, contrai o diafragma, né? Então, faz a pessoa, né, o coração tentar voltar a bater. Né? Então, isso também tem um efeito reverso, né? No caso, a eletricidade passando aqui no seu coração, você sofre uma parada cardiorrespiratória. E assim, a corrente elétrica que é necessária para matar uma pessoa, que no caso causar uma parada cardiorrespiratória, é tipo cerca de 0,5 ampere. Né? E essa tomada que a gente tem comum em casa aguenta até 10 amperes. Né? Então, você vê mais do que suficiente. É mais do que suficiente. O carro, por exemplo, a energia ela sai da bateria com 12 volts. Você falou em ampere, que é uma outra medida. Ela sai em 12 volts, se eu não me engano. É uma energia tão fraquinha que você pode colocar a mão no positivo e negativo da bateria que você não sente choque. Sim. Em compensação, o carro tem a bobina que vai pegar essa baixa tensão e elevar, jogar para alta tensão para então alimentar as partes elétricas do carro. No carro, aonde que a gente correria o risco de ser eletrocutado ao ponto de... Bom, então vamos lá. Tem umas coisas que eu preciso explicar antes da gente prosseguir com esse tema, que é o seguinte, ó. A gente pode falar sobre corrente alternada e corrente contínua, tá? Você já deve ter ouvido falar dessas duas, né? A corrente alternada é a corrente que nós temos na nossa casa, né? Que é a corrente que nós tomamos o choque, né? Por assim dizer. A corrente contínua já é uma corrente usada em eletrônicos, né? Que é pilha, essas coisas, é corrente contínua. A corrente contínua, né? Dificilmente você vai tomar choque por corrente contínua. É o caso da bateria. É o caso da bateria. Então, a bateria de um veículo, né? Ela não dá descarga elétrica. Agora, uma corrente alternada, ela dá descarga elétrica. Entendeu? Então, pode ser que... Eu não sei a fundo assim, como que funciona, por exemplo, o motor do carro lá, né? Que eu sei que ele carrega a bateria, né? Então, esse movimento para carregar a bateria ele pode gerar ali uma corrente alternada, né? Que poderia sofrer uma descarga elétrica, né? Apesar de eu já ter visto pessoas tomando choque com veículos, né? Então, depende muito da tensão elétrica também, corrente, né? N fatores que vão ter. O cabo que sai da bobina, eu sei que ele é um cabo perigoso. Eu não me arrisco a nem mexer com o motor funcionando. Sim, pode ser por causa de capacitores que pode ter ali. Porque, por exemplo, uma vez eu fiz um curso de eletrônica que ele falava sobre manutenção de televisores. E aí eu fiquei até chocado na época. Sabe aquelas televisões de tubo, aquelas antigas? Lá dentro daquelas televisões tem um capacitor lá que ele é capaz de dar uma descarga de 125 mil volts. Loucura. Aqui tem um aviso. Na hora que você abre aquela carcaça da televisão, tem um aviso ali de risco de eletrocução. Cara, é absurdo, né? Então, é uma coisa assim muito violenta, né?